A telemedicina e a saúde digital não é o futuro, é o agora. Nos últimos anos, o mundo mudou e a medicina se transformou. Hoje, a digitalização da medicina não tem volta. Ela veio para ficar e já ficou. Sabe por quê? Porque seu paciente mudou. E você, vai mudar? Participe da 5ª edição do Global Summit Telemedicine and Digital Health, o mais relevante evento de telemedicina e saúde digital da América Latina. São mais de 50 horas de conteúdo, palestrantes internacionais e nacionais em 3 dias de evento. Inscreva-se e garanta já o valor de primeiro lote. Faça parte da área que mais cresce no segmento da saúde. Caríssimos amigos, colegas, é uma grande satisfação darmos início a mais um webinar da Associação Paulista de Medicina. O tema que nos reúne essa noite é a avaliação do candidato com mobilidade reduzida para motorista. Nós teremos a honra e o privilégio de contar nessa noite com 3 colegas com notável experiência e conhecimento nesse campo. O moderador dessa sessão será o Dr. Flávio Emir Adura, amigo de longa data, médico especialista em medicina do tráfego, membro fundador e atual diretor científico da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramed. Membro também da Câmara Técnica Temática de Saúde do Conselho Nacional de Trânsito. Os palestrantes, não menos ilustres, Dr. Dirceu Diniz, também amigo de longa data, médico especialista em medicina do tráfego, com atuação em perícia em medicina do tráfego do Detran, de São Paulo, desde 1976 a 2005. Quando aparece um sinistro envolvendo pessoa com deficiência, a adaptação não foi a preconizada pela Sociedade da Especialidade, né? A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Então, eu gostaria de iniciar pedindo para o Dirceu Diniz, professor Dirceu Diniz, explicar inicialmente o que é uma deficiência física motora. Essa explicação é fundamental porque as adaptações para habilitar as pessoas serão para deficiência física motora. Diniz, por favor. Boa noite a todos, boa noite, colegas, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? E ao presidente da APM também, doutor Amaral, um grande abraço. Então, a gente começa aqui fazendo essa definição aqui do que seria uma deficiência física, né, motora. Em geral, a Convenção da ONU, né, ela define, né, como sendo toda pessoa que tem impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual, sensorial. No nosso caso, então, nós vamos falar, né, da deficiência física motora, mas a deficiência física, não vamos falar da sensitiva, das sensitivas, né? E esses impedimentos, né, quando a pessoa necessita uma interação com algumas barreiras, né, elas podem ter obstruído sua participação plena e efetiva na sociedade. Ela é definida também como impedimento de longo prazo, né? O que significa isso, né? Significa mais de 2 anos, 3 anos, né? Ou seja, aquele impedimento da pessoa não tem condição de recuperar por um longo período, né? Que ela vai precisar trabalhar, vai precisar se locomover, sendo motorista, né? Então, seria aí de longo prazo, não seria aquela deficiência para um mês, né? Que a pessoa fica, às vezes, imobilizada. Então, seria uma deficiência que nós falamos aí de longo prazo. Quando nós falamos de condutores, né? Então, nós falamos dessa deficiência física motora e com impedimentos para o veículo, né, para o veículo convencional.
E é esse o nosso critério, então, para definir o que é uma deficiência física motora ou quem é a pessoa com deficiência física. Perfeito. Eu acho que foi bem entendido. Então, uma deficiência física motora, ela vai prejudicar a mobilidade. Uma deficiência que vai passar por necessidade de adaptações não serão, por exemplo, deficiências de visão, que não dão mobilidade reduzida e não há adaptação possível da mesma forma para a audição. São deficiências de locomoção. Dirceu, aproveitando ainda a sua sapiência, quais são as legislações pertinentes, os protocolos que o especialista em medicina do tráfego deve conhecer para poder adaptar ou orientar essas pessoas com deficiência na condução de um veículo? Então, a Abramet traz as diretrizes, né, para a avaliação dessa pessoa. Nós temos cartilhas, né, com essas orientações aos médicos, né, para definir como será o exame dessa pessoa. E respeitando, basicamente, a norma brasileira, tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que nós temos a NBR 14.970, que regulamenta todo o procedimento para o exame e também para as condições de veículo para essas pessoas. Então, nós temos na NBR 14.970 todo um respaldo técnico, como proceder com essa pessoa, quais os procedimentos corretos que ele vai ter que seguir aí para conseguir a habilitação dele. Perfeito. Eu chamo a atenção disso, porque a habilitação da pessoa com deficiência é de extrema responsabilidade. E ela deve seguir legislações pertinentes, consensos, diretrizes, baseados em evidências. Eu digo isso porque eu escuto, muitas vezes, que a habilitação da pessoa com deficiência pode ser feita pela experiência de pessoas que fazem esse exame há muito tempo. Eu já vi até encontros que são trazidos médicos, às vezes nem especialistas são, e que transmitem a sua experiência para adaptar um veículo para uma pessoa com deficiência que vai ser colocado na via. Esse veículo tem que suprir as necessidades e a responsabilidade do não atendimento a uma legislação, aos protocolos e às normas regulamentares, expõe em risco a sociedade e coloca em risco o médico perito que não seguiu essas normatizações. Então, agora que já sabemos que a habilitação da pessoa com deficiência motora, aí eu vou pedir para o doutor Áquila. Doutor Áquila, quais são os procedimentos preconizados para avaliar uma pessoa com deficiência? O que acontece? Como é que a pessoa com deficiência inicia a sua habilitação? Boa noite, doutor Flávio. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite, doutor José Amaral e todos que nos assistem. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as etapas da avaliação clínica. Temos a etapa inicial, que é a avaliação clínica, a etapa clínica da avaliação médica especial e, logo em seguida, a avaliação clínica durante a prova prática da direção. Bom, a classificação inicial da deficiência é em dois subgrupos, sendo o primeiro deficiência classificada como leve e o segundo grupo moderada ou grave. Perfeito? Qual é a diferença entre uma e outra? Deficiência física leve, não há comprometimento das funções de segmento corpóreo envolvidos na segurança da direção veicular, ao contrário da deficiência moderada ou grave, que há sim comprometimento do segmento corpóreo da segurança da direção veicular, e isso sim é de muito interesse do médico do tráfego que promove essa segurança na direção veicular, corretamente? Então, vamos falar alguns exemplos para ficar um pouquinho mais tátil, um pouquinho mais
palpável. Então, a deficiência física leve, amputação de até 2 falanges dos dedos, amputação de todos os artérios, limitação da amplitude de articulação de até 2 dedos de cada mão, lesão nervosa de motricidade e sensibilidade preservadas e sequelas de fratura sem perda de função. Ao contrário da deficiência física moderada ou grave, essa deficiência física leve, bem lembrado, o candidato a condutor está apto. Tá? Agora, deficiência física moderada ou grave é sim encaminhado para a junta médica especial. São exemplos: amputação de segmento de membros corpóreos, perda de amplitude articular, alteração de marcha, sequela neurológica, alteração de motricidade e sensibilidade, instabilidade articular e doenças progressivas e degenerativas. Perfeitamente? Perfeito. Então, o médico, perito examinador, recebe a pessoa com deficiência e faz a avaliação clínica inicial, independentemente de ele já perceber que a deficiência, se é um cadeirante, se é alguém com muita limitação, ele tem que fazer a avaliação. E vai constatar, como o professor Aquila falou, se a deficiência é leve ou se é moderada ou grave. Se for leve, ele poderá ser aprovado, moderado ou grave, vai para a junta médica. E aí, então, vou precisar do doutor Dirceu Diniz, que fez juntas médicas no Detran de São Paulo por mais de 20 anos. Ninguém examinou tanta pessoa com deficiência, muito menos entrou no veículo para perceber, para poder avaliar se essas pessoas estavam dirigindo com segurança aqueles veículos que eram preconizados. Então, doutor Dirceu Diniz, vamos imaginar, vamos começar com uma deficiência física motora moderada ou grave. A leve já foi aprovada lá atrás pelo médico credenciado. Moderada ou grave vai para a junta médica. Deficiência motora moderada ou grave, do membro superior direito ou do membro superior esquerdo? Qual que é o resultado da junta médica especial? Bom, considerando a funcionalidade da mão, né, para os comandos do veículo, de volante, né, para os comandos elétricos, inclusive, a pessoa que tem uma amputação, uma genesia da mão, né, ela estaria, em princípio, inapta para a categoria A. Então, para a categoria A, ela é considerada já, em princípio, inapta. Ela não tem como controlar o guidão da moto, fica comprometido a questão do equilíbrio e o próprio controle do guidão. Então, consideramos como indivíduo inapto para a categoria A, podendo ser aprovado nas categorias B, C, D e E. Isso tudo o que não é prescrito lá na NBR 14.970. A NBR ainda fala, né, que essas pessoas com amputação de mão, por exemplo, que só podem dirigir com uma das mãos, ela obrigatoriamente vai ter que dirigir um veículo automático, né, com restrição D. Obrigatório também o uso de uma manopla, né, ou empunhadura, né, pomo também, ou pomo no volante. Isso tudo, quer dizer, uma direção hidráulica ou elétrica, né, para facilitar, então, o comando desse volante com uma das mãos somente. Tudo isso aí também ligado aí a um outro componente, que seriam os comandos de painel para a mão. Então, colocados junto lá, empunhadura, junto ao pomo, né, esse indivíduo pode dirigir seguramente, só controlando, só com uma das mãos, ele vai girando e controlando. A direção é leve, né, essa empunhadura. Essa é a forma correta que a NBR, então, permite que o indivíduo dirija. Então, aí seriam colocadas essas letrinhas do anexo 15. Isso para a mão, né? Então, o pomo, né? Pomo é essa bolinha, né, que é colocada lá no volante, né? Ela tem um eixo, né? Ela gira nesse eixo e pode ser colocada em qualquer ponto ali do volante, né?
pode ser colocado em cima, embaixo, depende mais do conforto de cada condutor. Tem vários tipos, né, de pomo, empunhadura, né? Empunhadura de 3 pontas, que ajuda muito quando a pessoa tem uma paresia de membro superior, né, e vai utilizar aquela mão para dirigir, ela pode ter um pouco de perda de força, então ele pode auxiliar com essa empunhadura de 3 pontas. É uma empunhadura que auxilia o cidadão a conduzir um veículo com segurança. Outra restrição também que é colocada aí seria a letrinha I, né, que seria ali os comandos de painel adaptados ali ao volante. Geralmente eles ficam próximos lá da empunhadura, né, ou do pomo, mas podem ser também colocados, os comandos elétricos podem ser colocados no pé, ali naquele espaço ali do carro automático, por exemplo, né, que seria usado pelo pé esquerdo, aquele espaço lá pode ser colocado um comando elétrico ali para os pés. Também podendo utilizar por comando de voz, né? Os comandos de voz também pode ser colocado para auxiliar o cidadão nesses comandos elétricos. O comando de voz não pode ser utilizado nos comandos mecânicos, né? E aí nós colocamos uma outra letrinha, não mais o I, mas o J, né? Porque fica outras partes do corpo. São as opções que nós temos aí quando o indivíduo não tem uma das mãos para dirigir. Perfeito. Membro superior direito, membro superior esquerdo, DFI, DFJ, bem esclarecido. Professor Diniz, vamos para os membros inferiores. Deficiência física motora moderada ou grave. Agora do membro inferior esquerdo. Membro inferior esquerdo. Por favor, professor Diniz. Nós sabemos que perna esquerda, então, para um veículo convencional, o indivíduo executa lá um trabalho lá com a embreagem, né? Ele vai apertar a embreagem para fazer a mudança de marcha com a mão. Quando ele tem amputado ou tem uma genesia dessa perna, alguma impossibilidade que ele possa ter de utilizar essa perna, ele pode usar um veículo automático, né? Que seria uma das opções aí que essas pessoas têm para conseguir dirigir. E tem também a opção dos comandos ali dessa embreagem ser transferida para a alavanca de câmbio, através de um sistema de automação dessa embreagem. O indivíduo, no momento que ele leva a mão para essa alavanca de câmbio, ele consegue também fazer a mudança de marchas, né? Ele aciona um sistema elétrico com a mão direita e, nesse momento, ele faz a mudança de marchas também, facilitando muito a vida dessas pessoas que não têm a perna esquerda, né? Então, esse comando que ele leva, pode apertar, às vezes tem outros tipos também de comando de embreagem para a mão, né? Que seria tipo gatilho, né? Que também é usado. No momento que ele aperta, aciona ali a embreagem afunda como se ele estivesse apertando no pé esquerdo. Então, seria a letrinha D ou letrinha G, que ele pode utilizar a perna quando tem ausência da perna esquerda. Então, nós recomendamos, né, que o médico, né, utilize a letrinha G quando ele vê o cidadão dirigindo na prova prática esse tipo de veículo. Porque se ele vai fazer a prova prática dirigindo um carro automático, ele não vai fazer o controle da embreagem, nem o controle do veículo num aclive, num declive, né? Então, nós só permitimos que ele dirija com a restrição D, somente automático. Mas, como eu falei, que quando ele faz o exame na prova prática, com a embreagem manual, nós autorizamos, então, a letrinha G, que engloba as duas situações. Ele pode dirigir tanto automático quanto esse. Perfeito. Professor Diniz, membro inferior direito, deficiência física motora moderada ou grave. Eu acredito que seja um pouco mais complexo, mas não para você. Sim. Pode ser assim? Não pode ser, né, com pauzinho, nada disso, né? A gente vê muita gente, né, fazendo adaptações em veículos inadequadas, com riscos, né?
Aí a presença do médico é fundamental para colocar ordem nisso, né, para não deixar que as pessoas também corram riscos, né, dirigindo com adaptações de altíssimo risco. Então, quando o indivíduo não tem a perna direita, né, está comprometido, então, a pisada ali na aceleração e no freio. Né? Então, são dois movimentos aí que o indivíduo não vai conseguir fazer. Ele só vai ter, então, a perna esquerda e as duas mãos para dirigir. Então, a opção melhor, que a gente fala, sempre coloca, né, seria a restrição para o carro automático. Né? E também passar esse acelerador à esquerda do pedal do freio. Então, ali no lugar da embreagem, vai ficar, então, o acelerador do carro. Então, ele vai passar a acelerar com esse pé esquerdo, vai acelerar e frear somente com o pé esquerdo. E a embreagem ali vai ter que ser substituída. Ele pode, inclusive, passar a embreagem para a mão, que seria o G. A embreagem que estaria ali agora está no comando ali da alavanca de câmbio. Então, seria a letrinha G, porque ele vai poder dirigir tanto o automático quanto a embreagem adaptada na alavanca de câmbio, mas sempre com o acelerador à esquerda. Né? Ele pode ser escamoteado e colocado ali no momento que o cidadão vai dirigir. Então, ele pisa ali com o pé esquerdo, no momento que ele pisa, ele está acionando, de fato, o acelerador original do veículo. Né? Então, ele não colocou ali um outro acelerador, é o mesmo acelerador, só que agora tem essa alavanquinha. E ele pode esconder isso daí de um manobrista, por exemplo, no momento que ele para no estacionamento, para o manobrista não pensar que aquilo é uma embreagem, né, pisar naquilo lá, no carro ligado. Então, ele esconde aquele pedalzinho na escamoteia. Tá? Então, tem a situação, né, daquele cidadão também que tentou fazer esse tipo de adaptação, passar o acelerador para o lado esquerdo, mas ele já dirigia 30, 40 anos, né? Um carro com embreagem normal, ele não vai se adaptar. Ele não consegue, mesmo com treinamento, tudo, ele não consegue se adaptar a essa situação. Então, nós demos para ele a outra opção, que seria passar o acelerador e o freio para a mão esquerda, né? Mas aí somente num carro automático. Porque uma das mãos vai ficar no volante, controlando o volante, e a outra mão acelerando e freando o carro. Então, num carro automático, isso é possível. Então, é a condição que nós também permitimos para a pessoa quando ela não tem a perna direita. Perfeito. Ótimo. Então, já vimos as adaptações para o membro superior direito, esquerdo, membro inferior direito, esquerdo, e agora talvez até mais prevalente que as deficiências moderadas ou graves de membro inferior unilaterais são os casos de paraplegia, membro inferior direito mais membro inferior esquerdo, que são os cadeirantes. Professor Diniz, deficiência física moderada, motora, de membro inferior direito mais membro inferior esquerdo, paraplegia, junta médica especial. Quais adaptações? Então, como ele não tem mais os pés para fazer o comando da embreagem, do acelerador e do freio, né? Ele só pode fazer isso agora, os comandos, utilizando somente as mãos. Uma das mãos ela vai ficar no volante. Então, teria que ser um carro automático, né? E ele vai acelerar e frear com a mão esquerda, ou pode ser também, doutor Flávio, colocado também à direita. Vai depender da pessoa, de como ela se adapta com esse acelerador manual. Então, posso colocar tanto à esquerda quanto à direita do volante. Né? E vai para comandar esse acelerador aí, comandar as mãos. A outra mão fica no volante, numa empunhadura, lá com os comandos de painel também, numa direção hidráulica. Então, o carro, para ele, tem que ser um veículo com transmissão automática, vai ser obrigatório o uso de uma empunhadura, obrigatório o uso de veículo com direção hidráulica e também obrigatório lá a adaptação dos comandos de painel. Né? E
A outra adaptação fundamental é o acelerador e freio manual, que é colocado ali um pouco abaixo do volante. Perfeito. Ótimo. Muito bem. Então, já entendemos as adaptações preconizadas, né, para veículos e possam ser usados para membros superiores e membros inferiores. Mas tem as motocicletas, né? Há muitas pessoas hoje, a motocicleta é um veículo muito ágil, mais econômico, de mais fácil acesso e utilizado até para trabalho. Mas a pessoa com deficiência vai encontrar alguma dificuldade. Mas, por outro lado, há possibilidades de deficiências serem adaptadas para o veículo ser adaptado para essas pessoas dirigirem com segurança. Fala um pouco disso para nós, professor Diniz. Então, como eu falei logo no início, né, a pessoa que tem amputação de uma das mãos não vai conseguir equilibrar a moto com segurança, né, e nem conduzir mesmo, né, porque ela precisa das duas mãos sempre no volante. Muitas pessoas, às vezes, querem usar a prótese, usam uma prótese para segurar, manter ali o guidão, entre aspas, né, sob controle, mas isso não é permitido, isso não é seguro, isso é de altíssimo risco. As pessoas, às vezes, conseguem dirigir, né, até sem segurar no guidão, fazendo malabarismo, só que a função da nossa, né, não permitir malabarismo, né? A gente não está ali para permitir situações de risco para ele ou para os outros. Então, sem as mãos, sem uma das mãos, nós não deixamos que o indivíduo conduza a moto. Ele precisa também, para equilibrar a moto, dos pés, né? Então, quando tem algum comprometimento, né, dos membros inferiores, nós também temos que achar opções para isso, já que aí já seria plausível de encontrar soluções. Então, se for comprometimento de um membro inferior, de dois membros, né, seja direito, esquerdo, ou os dois mesmo, né, nós temos opções para ele. Nós temos o carro com sidecar, né, seria a moto com sidecar, com carrinho lateral, né, seria essa opção. Essa moto também, esse carrinho lateral tem regras, não é simplesmente lá uma terceira roda que é colocada, ela tem regrinhas que tem que ser cumpridas, né? Ou então o triciclo, né? Também o quê? O triciclo, tem vários tipos de triciclo, mas o triciclo ajuda muito na questão quando a pessoa tem paraplegia, né? Na foto aqui, por exemplo, o cidadão colocou ali a cadeira de rodas do lado, mas está pilotando ali um triciclo, onde ele fica sentado, amarra o cinto e também contém as pernas, né? E vai usar somente as mãos para dirigir. Lembrando que essa moto, então, terá que ser automática, porque ele não vai ter condição de usar a embreagem e nem a alavanca do câmbio, né, que ficaria no pé esquerdo. Então, são essas as opções que nós temos aí. Uma outra situação que aparece, às vezes, é o quadriciclo. O quadriciclo ele foi, inclusive, preconizado, né, e foi aí solicitado que se fizesse aí uma facilitação para que as pessoas em tetraplegia dirigissem. Só que esse veículo ele não foi autorizado a participar do trânsito, né? Ele tem uma distância entre os eixos muito pequena, então ele sofre tombamentos fáceis a 40, 50 km por hora em curvas, ele pode tombar. E se a pessoa que estiver conduzindo for uma pessoa com deficiência, ele vai ter menos condição de se defender, ou menos opções aí de sair da situação de risco. Então, a gente não deixa também que ele dirija o quadriciclo, somente, então, naquelas outras duas condições. Professor Diniz, nós agora temos que fazer algumas adaptações, pequenas adaptações, para os membros inferiores e superiores. Mas, para isso, precisamos saber, nem todo mundo dirige moto, né? Eu nunca subi numa moto, não vou subir. Mas aqueles que, para poder entender,
aqueles que nunca pilotaram uma moto, talvez um bem rapidinho para cumprir o horário, né? Quais são as funções dos membros nas ferramentas da motocicleta? Então, nós sabemos que a mão direita controla o acelerador da moto e também o freio da roda dianteira, né? Então, o indivíduo, às vezes, com pequenas lesões de dedos, ou mesmo de mão, limitação, às vezes, para fazer flexão de um dos dedos, ou para utilização mesmo de um dos dedos, às vezes precisa fazer pequenas adaptações ali dessa alavanca, ou seja, do acelerador, ou então ali do freio da roda dianteira. O pé direito, né, controla o freio da roda traseira. E às vezes o indivíduo fez uma artrodese, né, está lá com o tornozelo lá que está durinho e tal, então precisa às vezes adaptar também esse freio para esse pé agora diferente. Depois eu tenho ali na mão esquerda, vai controlar ali a embreagem da moto, né? Então, ali se tiver pequenas adaptações também podem ser colocadas ali uma letrinha P. E o pé esquerdo controla o câmbio da moto. Então, mão esquerda, a embreagem, e o pé esquerdo faz as mudanças de marcha, né, nessa alavanquinha que é o pedal. Eu tenho algumas adaptações, né, que são colocadas quando o indivíduo consegue jogar as marchas para baixo, né, com a ponta do pé, e as marchas subindo com o calcanhar. Então, se ele tiver, como eu já citei lá, o caso da artrodese, por exemplo, né, do tornozelo, lá ele pode utilizar esse tipo de adaptação, que é o tipo de uma alavanquinha, né, que vai ali no pé esquerdo, ele apoia o pé naquela pedaleira do meio, e com a ponta e o calcanhar ele controla, então, essa alavanquinha. Então, às vezes tem pequenas adaptações, né, que a gente faz também no pedal do freio, usando a letrinha N lá do anexo 15, né? Às vezes aproximando, distanciando um pouco, né? Elevando o freio. Também ali do freio da roda dianteira, né? Como essa foto, por exemplo, que o indivíduo amputou duas falanges de 3 dedos da mão, mas ele tinha ainda um dedo, uma função grande, ele tinha muita força na mão, tem o polegar, tem esse dedo, ele controlava, então, ali a moto, né, o freio da roda dianteira, com um indicador, mas aproximando mais essa alavanquinha. Quando eu preciso fazer isso, eu coloco, então, a letrinha O naquela adaptação anterior. Se for a embreagem, ali, letrinha P, né, mesma coisa. É a forma de nós colocarmos aí algumas adaptações para essas pessoas. Perfeito. Ótimo. Bem entendido, bem explicado. Importante. Durante muitos anos, a Abramet preconizou, pela experiência, através de um consenso, que a estatura mínima para poder aprovar um candidato sem encaminhá-lo para a junta médica especial era 1,40 m. Só que desde 2019, o Ministério do Trabalho publicou a caracterização das deficiências, caracterizando como deficiência abaixo de 1,45 m. Então, deixou de ser um consenso e agora nós temos uma caracterização que atende esse critério, né, dentro do Ministério do Trabalho, né, que é 1,45 m. Então, abaixo disso que deverá ser encaminhado para a Junta Médica Especial, e o professor Diniz já me explicou que tem que ser sem sapato, né? Importante também, porque se a pessoa não tem 1,45 m, por que ela tem que ir para a junta médica? Porque ela vai ter que usar uma adaptação, uma elevação do seu banco. Porque se ela não tiver 1,45 m e usar um veículo convencional, a faixa transversal do cinto de segurança
passa no pescoço e atravessa a parte entre as mamas, no caso das mulheres. E aqui temos um sinal do cinto de segurança de uma pessoa com baixa estatura, inferior a 1,45 m, que estava dirigindo um carro convencional. Então, até por isso que hoje nós adotamos 1,45 m como uma estatura mínima para provar sem necessidade da junta médica. Não tem 1,45 m, baixa estatura, nanismo, junta médica. Dirceu, o que faz a junta médica, quais adaptações preconizadas para pessoa com baixa estatura ou nanismo? Então, como você falou, né, a questão do nanismo, você coloca um banco para fazer a elevação. Então, a pessoa tem que ficar mais alta para conseguir, inclusive, além da colocação do cinto, a visualização também da pista, né, e ter controle dos comandos do volante, etc. No momento que eu elevo esse banco, coloco uma almofada, o indivíduo vai ter mais dificuldade em fazer as mudanças de marcha, né? A alavanca de câmbio vai ficar mais distante ali. A mão dele geralmente também é mais curta, um braço curto. Então, eu coloco ali uma letrinha K, que é uma extensão ali, um prolongamento da alavanca de câmbio, né? Para facilitar, então, essa mudança de marcha. Também faço, quer dizer, ali a aproximação lá dos pedais, né? Então, eu coloco ali nos pedais, ali também um prolongamento, que o indivíduo vai ter um acesso mais fácil, né? Mais seguro também para ele, né? Para que não perca esses comandos aí durante o processo de exigibilidade. E também obrigatório, né, a elevação do assoalho. Ele tem que manter o pé apoiado também nessa elevação. Eu não posso deixar somente os prolongadores sem fazer essa elevação, senão ele continua sem essa segurança do contato com o assoalho do veículo. São as duas letrinhas, né? Letrinha K e letrinha L, que contemplam ali as almofadas, né, de elevação e aproximação. Ele vai ficar muito próximo ali do volante, né? Importante aqui também, Flávio, falar da distância, né, que ele vai ficar muito próximo do volante. Então, nesses casos também, desligar o airbag, né, quando ele fica a menos de 20 centímetros, né, do volante. Então, tudo isso é importante aí para que essas pessoas possam dirigir com segurança. Bem lembrado, Dirceu, né? Como o nanismo é uma das condições que o médico do tráfego deve recomendar a desativação do airbag, né? Junto com quando transporta crianças ou pessoas com retardo mental, né? Então, são as 3 condições preconizadas para desativar o airbag. Eu perguntaria agora para o Áquila. Áquila, nós temos alguma dúvida dos colegas no chat? Algum esclarecimento que a gente possa dar do que foi apresentado até o momento, Áquila? Perfeito, doutor Flávio. Antes mesmo da aula, durante a semana, alguns colegas entraram em contato comigo pessoalmente e fizeram perguntas também que já se anteciparam da aula. Acho que talvez fosse algum tema do dia a dia deles. Então, eu vou ler uma pergunta e depois a gente continua, só para não tomar todo o holofote também, tá bom? Então, vamos lá. Tem um colega aqui, o Leonardo, de registro, que ele pergunta: caso o candidato seja inapto na junta médica especial, ele pode solicitar a junta especial de saúde? E caso o mesmo candidato seja apto ou apto com restrição na junta médica especial, pode solicitar junta especial de saúde? Então, a dúvida dele é: quando, depois de avaliado, depois de toda essa aula de caracterização de restrição, ele pode ser, ou o candidato pode ser encaminhado ou requerer a junta especial de saúde, que é a junta do Conselho Estadual de Trânsito do CETRAN. Acho que o doutor Dirceu Diniz aí pode nos ajudar.
Então, respondendo essa questão, né, se o cidadão é considerado inapto, né, ele solicita primeiro a junta médica do Detran, né? Então, ele vai para a junta médica do Detran e se a junta mantém o resultado de inaptidão, aí sim ele pode solicitar ao CETRAN, em recurso já, também no prazo de 30 dias para isso, né, para fazer essa solicitação ao CETRAN. E a segunda questão, qual que era? É mesmo, ela só ficou em dúvida quando inapto, quando apto com restrição, era tudo junto. Então, quando apto com restrição, né, se ele está apto com restrição, também é o mesmo procedimento. A diferença é que ele não pode mais, pela resolução, solicitar recurso ao CETRAN. Ele só pode solicitar um recurso ao CETRAN se ele for considerado inapto pela junta do Detran. Perfeito. E tem um outro Embora, colega aqui. só uma ressalva, a junta do CETRAN tem recepcionado essas questões, né, mesmo do indivíduo que está apto, ou então a questão das restrições, né? O CETRAN nosso aqui de São Paulo tem recepcionado esses recursos aí. Perfeito. Tem outra colega nossa, a doutora Silvia, diretamente de Minas Gerais, vê que o webinar da PM atravessou as fronteiras do estado de São Paulo. Excelente. Ela pergunta aqui: a nova CNH internacional não apresenta mais as restrições. Como está sendo o controle das adaptações nessa nova versão? Então, isso daí ainda, né, está sendo, acho que, regulamentado, né? As carteiras de cada país, elas constam, né? Você vai Portugal, França, Espanha, Brasil, elas têm as restrições. A carteira internacional, teoricamente, ela deveria manter essas restrições, né? Já que essa carteira ele vai usar com as mesmas adaptações. E tudo isso que é preconizado aqui também é preconizado internacionalmente. Então, eu não sei como que fica isso, né? Como que vão ficar essas questões aí legais, né? Como constar isso na carteira internacional. Não sei como que está isso explicado lá na regra, lá na lei da carteira internacional. Perfeito. A última, doutor Flávio. Vejo muitos exames acabando no consultório. Sempre valorizo a banca especial, pois é a realidade na condução. Estou errado? Pergunta o nosso colega Silvio, diretamente de Goiás. Bom, aí depende muito. Cada estado, né, tem uma conduta, né, com a questão das juntas especiais, questão da junta para a pessoa com deficiência. Muitos estados, né, essa junta é feita por médicos credenciados, mas a grande maioria, até pouco tempo, era feita nos Detrans, era feita por médicos do Detran. A pergunta dele, repete a questão só da... Ele está perguntando que ele valoriza muito a banca especial, ou seja, a avaliação do candidato no carro, seja em deslocamento ou no carro mesmo. Está errado? Realmente é importante essa avaliação na junta banca especial? O senhor já teve algum caso que o senhor achou que não era apto no carro, mudou de opinião? Então, a junta encaminha para a banca sempre, né, os casos principalmente iniciais. E é fundamental, né, que nessa primeira habilitação do cidadão, que ele passe também por um médico lá na banca. Nós tínhamos lá no Detran muitas situações onde os médicos indicavam um tipo de veículo, e no momento que ele ia fazer a prova prática, ele levava outro veículo. Se o médico não estivesse presente, esse indivíduo seria aprovado num veículo totalmente inadequado e com riscos, né? Então, nós temos várias situações. Quer dizer, tem casos que a gente preconiza um exame, um veículo para ele, preconizando, falando para ele, só pode dirigir tal carro. Aí chega na prova prática, ele nos mostra o contrário. Isso aconteceu comigo umas 2, 3 vezes. Indivíduos que estavam considerados inaptos para conduzir um veículo convencional, eles foram considerados aptos durante a prova prática. Eles mostraram segurança por causa de posição que ele adquiria no veículo, o jeito que ele posicionava as pernas, tudo, ele conseguia controlar o volante, os pedais com total segurança. Então,
isso pode mudar de fato, é importantíssimo. Sim, Né? perfeito. Então, Práticos, acho sem que dúvida, é o exame mais importante que tem nesse procedimento de avaliação da pessoa com deficiência. Tá? eu acho que essa fala é muito importante, daí a gente entende o porquê que a avaliação do candidato com mobilidade reduzida é feita realmente em 3 etapas, né? Tem a parte inicial, a parte da avaliação, né, da restrição e a prova prática, ou a parte prática, que é a terceira etapa que nós já falamos lá no começo da aula, né? Com você, doutor Flávio. Perfeito. Perguntas interessantes, inteligentes, né? E de quem faz a especialidade. Se a doutora de Minas Gerais, que nos honra com a presença, ficou satisfeita com a resposta, pode mandar um pãozinho de queijo para cada um dos participantes, depois o Átila dá o endereço. Caminhando para a finalização, bate pronto. Uma dúvida. Átila, essa é para você. Pessoa com deficiência física motora grave pode dirigir veículo de quais categorias? Perfeito, doutor. Categoria ACC, A, B, C, D e E. Então, todas as categorias. Até isso aqui? Com certeza. Está liberado, sim. Categoria E. Desde que nessa cabine tem as adaptações preconizadas. Né? Exatamente. Diniz, candidato com amputação do polegar deverá ser encaminhado para a junta médica especial? Sim, nós consideramos, né, a amputação do polegar, né, como uma deficiência aí moderada, né, mas com grande prejuízo da função da mão. Então, é conveniente que essa pessoa seja aprovada por médico da junta e também prova prática, fazendo a prova prática. Mas no carro convencional, sim, mesmo no carro convencional, esse cidadão vai fazer a prova prática no carro convencional para mostrar que, de fato, ele consegue. Vai ter uma aprovação oficial, né, segura, tudo mais, e que a mão dele, de fato, mantenha funcionalidade. E nessa mesma linha, candidato com amputação total de um único dedo, exceto o polegar, deverá ser encaminhado para a junta médica? Então, a funcionalidade, né, que a gente considera aí a questão da mão, né, esse indivíduo ele não vai ter nenhum impedimento para conduzir ou para controlar um volante de forma segura. Então, não há dúvidas, né, de qualquer perito, qualquer pessoa falar que esse indivíduo está apto aí a conduzir um veículo convencional. Então, nós pedimos até que se libere para facilitar a vida da pessoa. O médico da junta considera como leve, embora não sejam dos exemplos citados, né, mas nós consideramos também como leve a ausência de um dos 4 dedos aí da mão, que não seja o polegar. Perfeito. Como deve proceder o médico perito examinador quando o candidato já habilitado apresentar melhora da deficiência? Então, tem situações, né, que o indivíduo às vezes ficou com uma imobilização durante 1, 2 anos, né, e durante esse período ele estava dirigindo, né, até um veículo lá com adaptação, carro automático, por exemplo, que era a perna direita. Então ele pode ter ficado com habilitação lá para carro automático, por exemplo, e acelerando e freando com o pé esquerdo. Aí ele volta, vem na renovação, já não tem mais aquela limitação toda, retirou naquele prolongador externo. Então, ele pode, se tiver com a funcionalidade da perna preservada, ele pode voltar para a habilitação dele sem a restrição. Então, o que o médico tem que fazer? O médico faz a avaliação dele clínica, encaminha para a junta, né? A junta vai avaliar esse cidadão e vai encaminhá-lo para a prova prática, também para fazer a prova prática num carro convencional. Por que ele tem que voltar para a prova prática, né? Porque ele está voltando para uma condição de habilitação que ele perdeu anteriormente. Então, ele não tinha mais habilitação para conduzir qualquer tipo de veículo. Agora ele está recuperando. Então, isso daí só é possível se a própria banca, o médico da junta na banca, falar para ele, pode continuar dirigindo agora um carro convencional. Áquila, essa é para você. Mulheres submetidas a mastectomia necessitam dirigir veículos adaptados.
e teriam aquisição de veículos, direito a adquirir veículos com transmissão automática com isenção de impostos. Perfeito, doutor Flávio. Mulheres submetidas à mastectomia, se realmente apresentar limitação, né, do arco do movimento, limitação, ou seja, linfedema no membro que foi afetado, né, que foi feita a cirurgia, precisa sim da adaptação veicular, até porque vai ter piora do quadro clínico. Caso não tenha feito nenhuma, não é enquadrado como um deficiente moderado ou grave, não precisa dessa adaptação veicular. Perfeito. Então, cumprindo o nosso horário, vamos dúvida que a mais difícil de responder. Dirceu e Áquila, como poderemos agradecer à Associação Paulista de Medicina por ter nos proporcionado esse evento? É uma gratidão, né? Sim, com muita gratidão. É bom a gente estar E o nosso participando, né? presidente. Poder participar, estar dentro da associação. Perfeito. Então, eu já encerro a minha participação, transmitindo a minha gratidão, a minha satisfação de estar num evento da PM, com esses palestrantes queridos, dirigido pelo meu querido professor Amaral, meu grande amigo, né? E os colegas que assistiram essa live, e espero que tenha sido de valor e contribua para realizar esse importante procedimento da especialidade, habilitar com segurança pessoas com deficiência. Diniz quer fazer sua despedida? Sim, agradecer também, professor Amaral, agradecer também a você, ao Áquila, né? E também a todo o pessoal da retaguarda da APM que dá esse apoio todo. E aos colegas, né, que assistiram, que vão assistir essa live aí, colocando aqui à disposição da Abramet e responder as questões aí que possam vir aí, de acordo com o que nós apresentamos, né? E sempre retirando as dúvidas, né, dos colegas aí. Perfeito. Áquila? Perfeito. Agradecer também a oportunidade, doutor Amaral e os nobres colegas aí. Eu sou mais novo, visivelmente, e aprendo muito. As dúvidas que surgiram agora no chat, a gente tenta responder, ou qualquer coisa pode entrar em contato diretamente com a Abramet, no e-mail e no departamento de ensino, né? Eu sou atualmente o conselheiro titular do CETRA São Paulo, o doutor Seu Diniz também faz parte do CETRA São Paulo, que é a última junta de recursos nessa parte, então também estamos à disposição aí dos colegas, e agradecer à PM por esse espaço, né, de universalizar, de democratizar e também de mostrar um pouquinho bem raiz da nossa profissão e da nossa especialidade e a beleza do exame de aptidão física e mental no condutor com mobilidade, que com certeza é uma paixão do médico do tráfego. Obrigado. Muito bom. Se vocês me permitem, eu é que gostaria de expressar o nosso agradecimento da Associação Paulista de Medicina e, em nome dos médicos aqui do estado de São Paulo, manifestar o nosso reconhecimento pelo valor que a medicina do tráfego agrega à profissão médica. A profissão médica, ela é o conjunto das qualificações, das valências de todos os especialistas. E os especialistas, assim, qualificados, como vocês mostraram-se aqui, trazem um imenso valor à nossa profissão. A medicina, às vezes, ela é glorificada, pelo menos é o que me dizem. Houve momentos em que a medicina viveu
grandes glórias. E há momentos em que a medicina é agredida, que eu penso que seja muito os tempos que nós vivemos hoje. Hoje tivemos uma notícia aqui de que abre-se um edital aqui com possibilidades de mais de 90 vagas, 90 novas faculdades de medicina. Você imagina, quer dizer, que nós já temos 390 faculdades de medicina, nós vamos bater por umas 100 faculdades o recorde mundial de faculdade de medicina. Não existe em nenhum país, em nenhum país do mundo um descalabro como esse, e, portanto, é necessário, mais do que nunca, mostrar para a sociedade o valor que tem um médico e a importância que ele tem no sentido de trazer qualidade de vida, trazer segurança à nossa sociedade. A medicina do tráfego será, muitas vezes, tenho certeza, instada a nos ajudar a encontrar soluções para os tantos problemas que nós vivemos. Acidentes ou sinistros na via pública são problemas imensos em todos os lugares do mundo. No nosso país não poderia ser diferente. E nós temos que trabalhar no sentido de resolver ou de pelo menos mitigar esse desastre cotidiano que é o risco de utilizar a via pública, seja qual for a nossa maneira de fazê-lo, seja dentro de um veículo, seja como pedestre. E portanto, são vocês que vão mostrar-nos o caminho. Eu tinha aqui uma questão a colocar aqui que me persegue desde daquela nossa reunião em Florianópolis, né? Lá em Florianópolis eu tive a oportunidade de conviver algumas horas com vocês e de assistir essa palestra apresentada de uma maneira um pouco diferente, mas isso foi suficiente para que eu ficasse intrigado sobre uma potencial aplicação da medicina do tráfego. Há alguns anos, eu tive o privilégio de conhecer um colega que trabalha na Microsoft, nos Estados Unidos, e ele trabalha no desenvolvimento de soluções para pessoas com deficiência. Então, ele conta algumas histórias assim. Por exemplo, a máquina de escrever foi idealizada por um italiano que queria se corresponder com uma condessa que era cega. Então, em função disso, ele idealizou uma máquina que permitisse que ela escrevesse as cartas mecanicamente. E desenvolveu, então, a máquina de escrever, que foi utilizada durante muito tempo por pessoas que não tinham deficiência nenhuma, né? Então, essa foi a primeira coisa interessante, foi desenvolver soluções para pessoas com deficiência e depois essas soluções serem incorporadas na vida de pessoas sem deficiência, aumentando a sua eficiência. O caso da máquina de escrever é um deles. O outro caso muito interessante é o caso do telefone, né? O telefone que foi desenvolvido pelo Graham Bell, ele foi desenvolvido no sentido de permitir que o Graham Bell conversasse com a sua família, com a sua esposa que tinha deficiência auditiva. E aí o telefone acabou sendo utilizado por pessoas sem deficiência auditiva, né? Esse colega estava trabalhando no desenvolvimento de óculos que descreviam contavam para as pessoas com deficiência visual o que estava acontecendo, né? Então, era o óculos associado ao telefone, e o telefone, então, tinha um sistema de captação da imagem
de interpretação da imagem e de vocalização, verbalização da cena que estava sendo vista, o que era muito interessante para as pessoas com deficiência visual, mas também servia para outras pessoas. E ele me deu uma régua que era muito interessante, que se colocava em cima do computador, que era para o indivíduo utilizar visualmente o seu computador. Então, apenas com os movimentos visuais, ele podia trabalhar o mouse do seu computador, porque havia uma câmera no computador capaz de detectar os movimentos visuais dele, para saber onde é que ele estava olhando, para que letra que ele estava olhando na tela, ou para que ponto da tela ele estava dirigindo o seu olhar. É uma coisa muito interessante, mas ele queria ver se a gente podia aplicar isso para a cirurgia, né? O cirurgião estava com as mãos ocupadas, se ele poderia ter uma terceira mão, ou poderia fazer solicitações ou pedir modificação da posição das imagens que um laparoscópio, por exemplo, fornece, apenas com o movimento dos olhos. Então, todas essas engenhosas adaptações que vocês descreveram, de que maneira vocês acham que temos exemplos já de translação dessas adaptações para a vida de pessoas que não têm deficiências? Essa é uma pergunta que me preocupa desde aquela nossa reunião lá de Florianópolis. Está aí essa questão. Que questão, hein? Você falou que era meu amigo e faz uma pergunta dessa, hein? Mas muito bem elaborada, né? Eu aprendi com o Diniz, vou passar a palavra para ele, né? Que hoje as adaptações substituem a falta de um membro, né? Que não seria o caso de ser utilizado por uma pessoa que não tenha deficiência. Mas, analisando a sua dúvida, eu também fiquei em dúvida. Por isso que eu passo para o doutor Dirceu Diniz, que sabe toda a NBR de cor 1, 2, 3, né, que é as normas técnicas que justificam as adaptações, que tem uma resposta melhor para o nosso presidente. Não existe, né, nada assim definido. Embora nós sabemos que, por exemplo, a direção hidráulica, a direção elétrica, né, elas têm facilitado muito a vida dessas pessoas. E são estimulados exatamente na questão do idoso, a pessoa que não tem muita força na mão. Então, essas pessoas é que estimulam a criação dessas opções, né, para desenvolver um sistema hidráulico. Nós temos, na própria NBR, opções para desenvolver essas adaptações, né? Muitas delas, até pelo desenvolvimento tecnológico, ficaram obsoletas, né? Como, por exemplo, lá, a maneira de se virar um volante, girar um volante, né? Usando o sistema de Rodin. Muito bom. Então, foi um prazer muito grande ouvir nossos 3 palestrantes, Flávio, moderador e palestrante, nosso caríssimo Dirceu Diniz e o Áquila Couto, e também eu anuncio o próximo webinar, dia 11 de outubro. Nós vamos ter o primeiro de uma série de webinários voltados para a dependência de drogas, né? E nós vamos começar com o impacto do uso e dependência do álcool na saúde. O moderador deste próximo webinar será o professor Jair de Jesus Mari. Teremos como palestrantes a professora doutora Clarice Madruga e o professor Vitor Tardelli. Então, não percam, na próxima quarta-feira, dia 11 de outubro, o impacto do uso e da dependência do álcool na saúde. Será o primeiro
de um conjunto de webinários sobre drogas e saúde. Nós tivemos repetidamente na Associação Paulista de Medicina, nos últimos anos, webinários sobre o tabaco e suas diferentes formas, seja o tabaco no cigarro convencional, seja o tabaco nos cigarros eletrônicos. E agora nós vamos trabalhar com outras drogas e vamos iniciar, então, com o álcool. Então, será o nosso próximo webinar, e com isso eu me despeço de todos, desejando a vocês uma ótima noite e até a próxima. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Obrigado. A telemedicina e a saúde digital não é o futuro, é o agora. Nos últimos anos, o mundo mudou e a medicina se transformou. Hoje, a digitalização da medicina não tem volta. Ela veio para ficar e já ficou. Sabe por quê? Porque seu paciente mudou. E você, vai mudar? Participe da 5ª edição do Global Summit Telemedicine and Digital Health, o mais relevante evento de telemedicina e saúde digital da América Latina. São mais de 50 horas de conteúdo, palestrantes internacionais e faça parte da área que mais cresce no segmento da saúde.